Muito bem, chegamos então ao tópico 2. O tópico 2 ele vai falar basicamente sobre a genética dos micro-organismos. Vamos tentar entender aí como é que é a formação genética, o que é relacionado à parte de DNA, o que é relacionado à parte de RNA. Será que essas células aí, elas têm aí o mesmo preceito das células humanas? As células dos micro-organismos, das bactérias, são iguais às células humanas? O que elas vão ter aí de diferença? Você já viu na aula anterior que ela tem um pouquinho de diferença. Mas vamos ver agora essa parte genética. Vamos entender um pouquinho sobre a patogenicidade, como é que vai fazer o funcionamento aí desses micro-organismos frente a uma doença. Vamos tentar entender? Então vai lá, assista o vídeo e boa aula! Muito bem, então vamos lá para a nossa aula número 2 de microbiologia aplicada. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte genética bacteriana, né? E falar um pouquinho também sobre a patogenia. Mas o foco principal aqui é a gente falar sobre a parte genética bacteriana. Então, só para a gente recapitular, nós vimos aí na aula passada, né, a estrutura de uma bactéria. A gente viu que a bactéria, ela pode ser, onde ela pode ter essa parte aí membranácea, que vai estar envolto por uma membrana, ou ela pode ser encapsulada, ela vai ter aí uma diferenciação de outras células, por exemplo, principalmente das suas organelas que vai existir dentro dela, e principalmente porque ela não vai ter aquela membrana que envolve o núcleo, que nesse caso aí é a carioteca. Então, essa parte aí nucleoide, ela vai estar dispersa dentro desse sistema bacteriano, dentro dessa célula bacteriana. Em relação ao citoplasma, ok. Em relação a essa parte do ribossomos, perfeito. Ela vai ter aí essa parte do nucleotídeo, onde vai ter toda essa sua informação genética. Essa parte de informação genética, ela vai estar aí basicamente armazenada em um único cromossomo, tá? É também um pouco diferenciado no que diz respeito a outros tipos de células. E toda essa informação genética, ela vai estar aí disposta no único cromossomo principal. E este cromossomo principal, ele vai ser aí o responsável por carregar alguns milhares de genes. O que a gente pensa, por exemplo, que se tem como contrariedade, por exemplo, o cromossomo os cromossomos eucarióticos, por exemplo, que ele é um pouquinho diferenciado no que diz respeito aí a essa parte da bactéria. E os cromossomos bacterianos, se a gente for fazer uma visualização microscópica, por exemplo, ele vai ser mais em formato circular. Então ele vai ter aí milhões de pares de base de DNA bifilamentar, ou seja, com 2 filamentos. Essas células bacterianas, elas também vão ter aí um número variável de ou de mini cromossomos. Vamos falar microcromossomos, que fica um pouquinho estranho. Vamos falar aí que são variáveis de mini cromossomos, que nesse caso aí são os plasmídios, que a gente viu aí no slide anterior, que vai existir aí alguns cromossomos que não vão estar aí envolto nessa parte do nucleotídeo, que são os plamídios. E também nós vamos ter aí os epíssomos. Então, o que são aí basicamente esses plasmídios? Os plasmídios, eles basicamente, eles são algumas moléculas de DNA circulares que vai ter aí uma replicação
automática ou uma replicação autônoma, que vai ter aí de 3 até várias centenas de genes. Então vai ter essa disposição. Pode ser que tenham 3, ou pode ser aí que tenham inúmeros tipos de gene. Algumas bactérias, elas vão ter aí até 11 diferentes plasmídios, além, né, do seu cromossomo principal. E os epísomos, eles vão ser um pouquinho mais semelhantes aí a esses plasmídios, mas o seu processo de replicação, ele pode ser autônomo ou ele também pode ser como uma parte principal do cromossomo, que é diferente do plasmídio, tá? Então o epísomo ele é um pouquinho diferenciado por causa desse tipo de replicação que pode ser feito aí em função de um cromossomo principal. Quando a gente está falando aí de parte genética, a gente está dizendo aí basicamente dessa parte genômica. Então, a parte genômica, ela vai ter a informação genética do que é essa célula, e essa informação genética vai dar aí tudo que essa célula vai fazer, o tempo de sobrevivência, que tipo de alimentação que ela utiliza, que meio que ela consegue sobreviver, através desse sistema aí cromossômico e através dos plasmídios, como eu disse agora há pouco. Então, o cromossomo, eu tenho estruturas que vão conter esse DNA, aonde vai ter os genes, que os genes, então, são segmentos de DNA que vão codificar os produtos funcionais desse sistema celular. Só para a gente dar aí uma leve resumida daquilo que eu falei agora há pouco aí. Então, como eu disse aí, por exemplo, o cromossomo bacteriano, ele vai ter aí algumas moléculas de DNA duplo, e ela é uma fita circulante, não em 100%, mas na sua grande maioria. Ele não vai ter aí essa parte, esse DNA, ele não vai ter aí um local específico onde ele vai estar aí preso, então ele fica disperso aí na região do citoplasma, por isso que ele não tem aí a carioteca, que é aquela membrana que fica em volta desse sistema. A maioria deles vai possuir somente um cromossomo, e este um cromossomo, ele já é essencial para todas as informações de sobrevivência aí desta célula. Então aqui nós temos aí a parte do DNA espiralado, né, em forma de espiral, 2 cadeias, né, aonde nós temos aí as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina, e aí nós temos aí o RNA, que seria uma dessas bases nitrogenadas, que aí a única diferença que vai fazer a diferenciação das células eucarióticas, por exemplo, é que em vez da timina, ela vai ter aí a uracila. Então ela vai ter a citosina, guanina, adenina, e aí ela vai ter a uracila, que no caso aí é outra base de cadeia nitrogenada diferenciada desse sistema aí de bactéria. Então nós temos aí todo esse sistema de replicação, todo esse sistema aí de transcrição, todo esse sistema de translação. Basicamente, eu tenho o DNA, onde ele é transcrito por esse sistema de RNA, e aí vai ocorrer todo o processo aí de translação de bases de proteína. Então eu tenho lá todas essas bases nitrogenadas, né? Lembrando que essa bactéria aí, ela vai ter aí a base nitrogenada do RNA um pouquinho diferenciado, e aí ela vai fazer todo esse processo aí de proteína, ou seja, toda essa parte aí de síntese proteica. Bom, então nós temos aí todo esse sistema aí de fluxo de informação gênica, aonde eu tenho aí todo o sistema de expressão, todo o sistema de replicação. Então, vai ocorrer o sistema de transcrição e o sistema de tradução,
aonde a célula ela vai realizar todo o processo metabólico e crescimento. Essa informação genética ela é utilizada dentro da célula e esta parte genética, ela basicamente ela vai ser utilizada para a produção de proteínas, principalmente para a utilização dessas proteínas dentro dessa célula, ou seja, as proteínas necessárias para que ocorra todo o processo de função celular. Além de tudo isso, vai ocorrer todo o processo de replicação, aonde vai ter toda a informação genética e esta informação ela pode ser transferida entre gerações de células, ou seja, a partir do momento que ocorre todo esse processo no sistema de replicação, a célula mãe, basicamente, ela vai gerar células filhas idênticas. Então, uma célula, ela vai usar toda essa informação genética contida nesse sistema de DNA para fazer as suas proteínas, incluindo o seu sistema enzimático. Então, estas informações, elas vão ocorrer aí todo o processo para transmitir isso para a próxima geração durante todo esse sistema de divisão. Então, o DNA ele pode ser transferido para células de uma mesma geração e aí ele vai acabar resultando em novas combinações genéticas, vai fazer aí uma nova combinação genética. Então, a gente fala que existe um conceito-chave onde o DNA ele vai ser o projeto para as proteínas celulares e ele vai ser obtido de uma célula mãe, ou ele pode ser chamado também de célula parental ou de uma outra célula. E aí nós vimos aí sobre os plasmídios. Então, os plasmídios, eles basicamente, eles são moléculas de DNA dupla fita que não têm características lá com aqueles nucleotídeos que estão lá no citoplasma. Então, eles são circulantes e ficam dispostos nesse citoplasma. Então, eles são circulares. Eles são menores do que toda a parte cromossômica. Existem aí bactérias gram-positivas e gram-negativas. E essas bactérias elas vão carregar toda a informação genética não essencial à célula. Todo esse plasmídio ele vai carregar toda a informação genética não essencial à parte da célula. Mas elas podem conferir uma vantagem de seleção sobre alguns tipos de condições adversas. Então, dependendo do tipo de condição que essa bactéria ela está no meio, ela sobrevive, esse plasmídio aí ele vai oferecer essa vantagem seletiva para essas bactérias aí para conseguir fazer todo esse seu processo de sobrevivência. Então, quais são as importâncias biológicas dos plasmídios, então? Eles vão carregar toda essa parte genética que vai exercer basicamente uma influência na parte fenótipa dessa célula. E existem plasmídios de resistência, ou seja, a partir do momento que esse plasmídio ele entra em contato com alguma substância que ele vai verificar aí todo esse processo de terapia antimicrobiana, ele pode gerar uma certa resistência. Então, a partir do momento que a gente entende que a bactéria ela está resistente a algum tratamento antibacteriano, por exemplo, ou antimicrobiano, quer dizer que esse plasmídio aí, ele tem essa informação genética que vai fazer esse sistema seletivo com a célula e vai ajudar essa célula aí a se manter dentro desse meio ambiente e não sofrer todo o processo de morte. Então, esse plasmídio aí, nesse caso da bactéria, ele é importante exatamente para isso, para fazer com que exista essa seleção do que entra e do que não entra dentro dessa célula aí, o que pode causar um dano a ela ou o que não pode causar um dano a ela. Existe aí todo um processo de variabilidade genética, onde ocorre aí todo um processo de mutação e todo um processo aí de recombinação.
Quando a gente fala aí de mutação, nós estamos falando aí de bactérias que elas vão ter aí alteração na sua sequência genética, principalmente na sua base de DNA, aonde não vai ter aquisição de outros genes de micro-organismos, ou seja, isso ocorre dentro dela. Então, quando ocorre o processo de mutação celular, quer dizer que ela pegou todo esse sistema aí genético de DNA e ocorreu uma replicação desse cromossomo com todas essas informações, ao qual transformou essa célula aí em uma célula mutante. Vamos tentar entender aí o que acontece aí com essa parte aí de mutação. Então, por exemplo, existem bactérias que elas podem crescer em meio líquido, né? E aí, o que vai acontecer aí? Elas vão exigir aí uma aeração, ou seja, ela precisa aí de uma superfície onde ela precisa um meio semissólido, aonde contém aí, por exemplo, agar, que é um tipo de gelatina que essa bactéria ela precisa para que ela ocorra todo esse seu processo de meio, né? Todo esse processo de sobrevivência dentro desse meio. Então, cada bactéria, essas bactérias, se elas tiverem essa parte de cultivação dela, né, de colonização, de cultivação, em meio semissólido, essa bactéria ela vai se dividir e crescer de uma maneira muito exponencial. E ela vai produzir um tipo de colônia que ela vai ser bastante visível aí dentro desse meio de cultura. E aí ela vai sofrer aí alguns processos de mutação, né? Ela vai sofrer aí alguns processos que vão mudar aí não só o seu meio, como também podem mudar aí a sua morfologia, a sua pigmentação, a sua colonização, ela vai mudar. Então vamos dar, por exemplo, aqui o Escherichia coli. O Escherichia coli é um tipo selvagem que ela pode usar aí, por exemplo, alguns tipos de fontes energéticas específicas. Mas se ela sofrer algum tipo de mutação, e esse tipo de fonte energética específica, por exemplo, pode ser o glicídio ou o açúcar, por exemplo. Então, se elas sofrem algum tipo de mutação, ela não consegue, por exemplo, conseguir essa fonte energética através de açúcares, como por exemplo o açúcar do leite, né, que é a lactose, por exemplo. Então, elas não vão conseguir fazer todo esse processo de metabolização e aí ela vai ser descrita, por não conseguir todo esse processo, como uma bactéria de tipo mutante. Isso é um tipo de mutação, tá? Existem diversos tipos de mutação, só para a gente tentar entender aí como é que funciona aí. Então, ela vai mexer nessa parte do fenótipo dessa bactéria e automaticamente, quando ela mexe nesse tipo de fenótipo, ela vai mexer também no tipo de genótipo, né, desse tipo aí de bactéria. Então ela vai mexer nessa parte de geneticidade, de fenótipo e de genótipo, dizendo que essas células aí, por exemplo, elas são incapazes de usar aí o açúcar do leite, como por exemplo a lactose, como fonte de energia. Então ela vai precisar aí de outro tipo de fonte energética para que ela consiga ter todo um processo de sobrevivência. Então ela vai precisar aí descobrir que fonte energética que ela precisa para que ela consiga sobreviver nesse meio. Só para a gente tentar entender como é que ocorre todo esse processo de mutação. E a mutação ela pode acontecer aí por diversos sistemas, como por exemplo, mutação a algum tipo de fármaco ou mutação a algum tipo de antibiótico. Vamos aí falar da Escherichia coli, da E. coli, por exemplo, que a gente estava dando exemplo aí da fonte alimentar. Então, a gente sabe aí que o Escherichia coli, a gente vai ter uma parte de antimicrobianos aí, mas só para a gente tentar entender esse processo de mutação. Ela é destruída por alguns tipos de antibióticos específicos, né?
Aí o que acontece? Aí essa parte genética, essa parte do genótipo e do fenótipo, ela sofre algum tipo de alteração que ela fica resistente a esses tipos de antibióticos. E aí ela vai ter dentro desse sistema genético alguns alelos mutantes, aonde ela vai ter aí uma resistência a esse tipo de antibiótico, essa antibiótico-terapia, e aí ela vai ter aí alguns marcadores dentro desse sistema que vai dar uma certa resistência para ela. Só para a gente tentar entender. Então, a parte de resistência e de mutação, basicamente, já vai estar aí dentro desse sistema mutante que vai ocorrer dentro dessa replicação cromossômica. Então, só para a gente terminar aqui esse slide, nós temos aí a variabilidade genética falando sobre a recombinação genética. Isso vai acontecer, basicamente, quando eu tenho um DNA de um micro-organismo que se recombina a um outro tipo de micro-organismo. Então, a bactéria ela vai pegar aí a parte genética de um micro-organismo, ela vai fazer uma recombinação, ou seja, uma mistura desse DNA, dessa célula que está sendo a doadora, para essa célula aí da bactéria, e ela vai acabar fazendo todo esse processo aí de recombinação genética. Então, a mutação a gente chama ele de processo vertical, e a recombinação genética a gente chama aí de processo horizontal. Então, a mutação ocorre lá, a parte cromossômica, e a recombinação é quando ocorre todo o processo de transformação, todo o processo de transdução e todo o processo aí de conjugação desse sistema. Então, só para a gente terminar essa parte aí de genótipo, né, as mutações elas podem ser de formas neutras ou silenciosas, onde vai existir um código genético degenerado dentro desse sistema cromossômico. Elas podem ser de forma desvantajosa, onde a célula pode perder uma característica fenótipa daquilo que ela precisa, e aí pode causar o seu processo destrutivo, por exemplo. Ou, para o caso da bactéria, ela pode ser uma mutação benéfica, mas quando eu digo benéfica, não estou dizendo benefício para o meio ambiente, para o ser humano, estou dizendo benéfica para a própria célula, aonde ela vai ter uma alteração enzimática por um gene mutante específico, aonde ela pode, por exemplo, intensificar a atividade dessa célula, aonde ela vai beneficiar essa célula, como por exemplo aí que eu dei de exemplo no slide anterior, essa parte da parte do antibiótico, por exemplo. A mutação, então, ela pode ser também de duas formas, dois jeitos ou duas maneiras. Ela pode ser tanto de forma espontânea quanto de forma induzida. Então, a espontânea é que está acontecendo lá dentro do sistema dela. Ela está espontaneamente sofrendo o processo de mutação. E a forma induzida é quando esta célula ela entra em contato aí com algum agente que vai causar essa parte mutagênica dentro desse sistema. Então, por exemplo, a célula ela pode entrar em contato com um agente mutagênico físico, por exemplo, as radiações UV, ultravioleta, que vai fazer todo um processo de mutação dentro dessa célula, que pode ser de uma forma benéfica, como pode ser de uma forma danosa aí para o sistema celular. Ou ela pode receber aí uma mutação química, que pode ser aí, por exemplo, alguns substratos químicos que vão fazer também todo esse processo aí de mutação dentro desse sistema genético, dentro dessa célula. E aí nós vimos aí bastante sobre a transformação, nós vimos aí bastante sobre conjugação e transdução, e vamos tentar entender aí que eu creio que quanto mais a gente entender como ocorre esse processo, mais fixado fica aí na nossa cabeça, mais fixado fica na nossa memória. Basicamente, esse sistema aí, ele vai servir para que ocorra um processo de recombinação genética, que, tirando em miúdos, ele vai fazer com que tenha uma transferência de genes de uma bactéria para outra, ou de algum sistema genético que está vindo dentro, de fora do sistema extracelular, que é captado por essa bactéria aí, e aí ela ocorre todo um processo de recombinação genética.
Se fala muito na literatura que a transferência genética, essa recombinação de qualquer forma, né, seja ela por transformação, onde vai acontecer a incorporação de um DNA livre, e isso acontece porque ocorreu um processo de uma lise celular, de uma morte celular, e esse DNA ele encontrou essa célula e ela aí acabou captando esse DNA e fazendo todo esse processo de recombinação, ou por uma transferência de uma bactéria para outra, que nesse caso é a conjugação, ou seja, teve um contato entre duas células, ou a transdução, quando a transferência de um material genético por um fago, ou, se vai ouvir bastante na literatura, um bacteriófago, mas o bacteriófago ele também pode ser chamado de fago. Então vai ocorrer um processo de transformação, podemos dizer assim, por esse fago, e esse fago aí, ele vai liberar no meio extracelular aí alguns componentes genéticos que vão ser captados aí por essa bactéria, que vão ser captados por essa célula, e aí vai ser feito todo o processo de transdução, todo o processo de recombinação genética. Então, essa transferência de gene, ela é unidirecional, ou seja, a célula ela pega essa combinação genética, ela adere essa parte genética para dentro do seu sistema de DNA e ele fica. Ele não é seletivo, por exemplo, ele pega essa parte genética e depois ele joga fora se ele não quiser. Não, ele pegou, ele faz a sua agregação e aí ocorre todo o processo de transformação dentro desse sistema aí. Então a gente costuma dizer que essa recombinação ela vai acontecer por parte de um fragmento de um cromossomo, né, que vai ocorrer aí de alguma forma específica, e para que ocorra esse processo de combinação, de recombinação, eu tenho que ter uma bactéria que tem um cromossomo completo, e ele vai pegar uma parte, um fragmento desse cromossomo, e esse cromossomo ele vai ser aderido para dentro desse sistema de DNA, dessa parte genética. Então isso não vai acontecer, por exemplo, quando existem dois cromossomos completos. Isso vai ocorrer em células eucarióticas, por exemplo, ocorre. Não é o que vai acontecer com o sistema de células da bactéria. O sistema da bactéria ela precisa de um gene só para que ocorra todo esse processo aí de recombinação para que ocorra esse processo de recombinação. Então, esse slide aqui, por exemplo, ele mostra uma recombinação que foi feita aí em um experimento. Então, teve um experimento aí em 2000, onde ele conseguiu fazer todo o sistema de mostragem de transformação genética. Então, basicamente, ele pegou aí 4 grupos de camundongos, 4 camundongos, e em cada camundongo desse, ele fez uma recombinação genética. Então ele pegou uma bactéria encapsulada viva e injetou no camundongo. Ele pegou uma bactéria não encapsulada viva e também injetou no camundongo. Ele pegou uma bactéria encapsulada morta pelo calor e injetou no camundongo. E ele pegou uma bactéria não encapsulada viva e uma bactéria encapsulada morta pelo calor e injetou no camundongo. Quando ele fez essa injeção, ele injetou essas bactérias dentro desse ser vivo, teve todo o processo aí de recombinação do sistema celular do camundongo com essa bactéria, e aí ocorreu a seguinte situação. No número 1, que é a bactéria encapsulada viva, o camundongo morreu. A bactéria encapsulada não viva, o camundongo permaneceu saudável. A bactéria encapsulada pelo calor, morta pelo calor, o camundongo também permaneceu saudável, e quando teve a combinação das duas, o camundongo morreu. E aí ele retirou essas células para ver aí, emplacou essas células, colocou numa placa de Petri, né, com meio gelatinoso, com meio agar, para ver tudo aquilo que acontecia. Então, no primeiro camundongo aí, as colônias de bactérias, elas foram isoladas. No número 2, algumas bactérias não encapsuladas, elas não conseguiram se isolar, né? Então, houve aí células específicas, como por exemplo as células dos fagócitos, que destruíram as bactérias não encapsuladas.
No camundongo número 3 não houve colônia, e no camundongo número 4 houve colônias de bactérias encapsuladas e foram isoladas, né, pelo camundongo morto. Ou seja, elas conseguem viver aí, se adaptar a algum tipo de meio conforme aí ela conforme o meio que ela vive, como ela é encapsulada ou não. Tá? Então, o processo de transformação ocorre aí quando existe um fragmento de DNA extracelular e esse fragmento de DNA ele foi gerado através de uma lise de uma célula específica. Esse fragmento desse DNA ele entra dentro desse sistema celular da bactéria, onde ele faz uma aderência, né, ela faz uma recombinação desse DNA desta célula, dessa bactéria, e aí ela capta aquele fragmento, aquela parte, né, aquele sistema que realmente ele necessita, e o que ele necessita aí, ela é degradada para que não se ligue aí nessa célula. Então ela não necessita daquilo, então, por exemplo, aqui no alimento, eu como aquilo que eu quero, o que eu não quero eu jogo fora. É exatamente isso aí que acontece dentro desse sistema. Ele capta aquilo que ele pega e o que ele não quer, ele joga fora. Tá? Então, é isso que vai acontecer aí basicamente. Então, o processo de conjugação é o processo que eu tenho uma transferência direta de DNA, onde eu tenho uma célula X, que nesse caso é uma célula doadora, que vai jogar aí todos aqueles seus componentes para uma célula receptora. Então, ela vai pegar aquilo que ele vai jogar aquilo que essa célula precisa, essa célula ela pega o que ela precisa e faz todo o seu processo de conjugação aí dos fragmentos, né, desse DNA para essa célula que está precisando aí de alguma coisa. Então, para a gente tentar entender aí um pouquinho mais como é que ocorre essa aproximação, né, nessa conjugação, então imagina, por exemplo, que as bactérias elas vão ter aí alguns piles, né? Se a gente perceber aí, elas têm realmente um formato um pouquinho diferenciado, mas não estou falando das fímbrias, eu estou falando aí dessa parte membranosa. Então, na sua superfície, ela vai ter aí alguns apêndices, né, que são chamados de pile. Então, esse sistema ele vai ser controlado por alguns genes encontrados em algumas pequenas moléculas circulares de DNA, que no caso é chamado de fator F. Se você ver aí, nós temos aí a célula F mais e a célula F negativa. Então, a célula F positiva e a célula F negativa. F quer dizer fator de fertilidade, tá? De junção, de conjunção, fator de fertilidade. A maioria desses fatores Fs, eles vão ter aproximadamente 10 pares de nucleotídeos elevado à quinta. E essas bactérias que vão conter aí esse fator F, elas conseguem transferir os genes para outras bactérias. Então, para que ocorra o processo de conjugação, essa célula IF positiva e F negativa, elas têm que ter aí esse sistema de contato, esse fator, essa recepção, essas ligações que consigam fazer todo esse processo aí de contato entre elas. Então, se elas não tiverem, elas não vão conseguir fazer. Então, elas se aproximam e não se ligam, não fazem o processo de conjugação. Então, esses pires Fs, elas só vão participar basicamente para o contato entre uma célula e outra e para que ocorra somente esse contato. Sem esse contato, não vai ter aí o processo de transferência do DNA de uma célula receptora para uma célula doadora. Então, depois que esses pires eles se aproximam, né, ocorre o processo de aproximação, eles vão formar um sistema de canal, dá para ver aí na figura B, onde está escrito aí ponte de conjugação. Eles vão sofrer aí um processo de um canal de conjugação entre estas duas células, e aí o sistema de DNA ele é transferido
da bactéria doadora para a bactéria receptora, e esse sistema de transferência vai acontecer aí por essa ponte de conjugação, ou por essa ponte do canal. Então, existe aí dois sistemas de fator F entre essas células, onde nós temos aí um estado mais automático, um estado autônomo, no qual o processo de replicação ele é independente do cromossomo bacteriano, e vai ter aí esse estado integrado, no qual é inserido de maneira covalente, né, o cromossomo bacteriano, e ele vai se replicar em qualquer outro segmento aí desse cromossomo. Então, esses elementos genéticos com esses tipos de propriedades, elas são denominadas epísomos. Lembra lá de plasmídio? Lembra lá de epísomo? Então, aí, quando uma célula ela se conjuga, ou seja, ela cruza, vai ter aí a célula receptora F negativa, que vai precisar de uma receptora F positiva para fazer o processo de transferência. E aí ocorre esse sistema de transferência, e cada célula ela vai receber aí uma cópia desse sistema genético, que vai ser misturada aí com esse sistema celular dentro dessa célula específica, e isso vai ocorrer aí de uma forma de transformação dentro desse sistema de cromossomo. Então, basicamente, eu tenho um cromossomo bacteriano, onde ele se junta a uma outra célula. Então, ele pega e faz uma replicação e uma transferência aí do seu componente, do seu conteúdo. Esse conteúdo aí de DNA, de genético, ele se recombina aí essa parte genética dessa célula doadora, onde eu tenho todo um processo de replicação, todo um processo de transferência, e aí ocorre o processo de recombinação aí dessa parte cromossômica, tanto de um sistema quanto de outro sistema. O processo de transdução, ela vai envolver aí basicamente a transferência de genes de uma célula doadora bacteriana para uma receptora, com auxílio de um fago ou de um bacteriófago. Então, o que vai acontecer? Basicamente assim. Eu tenho aí o fago, onde ele encapsula esse sistema genético, ele faz um capsídeo proteico desse gene específico, e aí esse encapsulamento, esse capsídeo proteico, ele tem dentro dele algum sistema de DNA. Essa bactéria, ela tem uma forte atração por esse capsídeo proteico, por essa proteína, aonde ela se liga a um receptor específico dessa célula da bactéria, um receptor específico, e aí é como se esse fago ele infectasse esta bactéria. Então aí aconteceu todo o processo, e aí ele tira aí essa bactéria. Então, durante toda essa montagem aí desse fago, esse fragmento de DNA, ele é empacotado. Então, é um sistema proteico empacotado, e aí essa célula onde ocorre todo o processo de doação, que está doando esse sistema aí para esse fago, ela é lisada, ela é quebrada. E aí, essas partículas proteicas aí, esse capsídeo, ele fica circulante extracelular, aonde vai ter aí a bactéria que vai ter um receptor específico, ele vai basicamente, entre aspas, infectar aí essa bactéria, essa célula hospedeira, onde vai acontecer toda uma recombinação genética dentro desse sistema. E aí, o que vai acontecer? A parte de reprodução. Então, dentro dessa célula, ela vai ser formada um septo. Esse septo aí acaba se fechando e ele acaba tendo uma divisão celular com duas células iguais, com uma recombinação genética daquilo que veio do fago. Ou seja, ela já tem uma recombinação genética um pouco diferenciado aí
daquela célula mãe, por exemplo, a célula progenitora que criou esta célula. A célula progenitora, se ela não for infectada, ela vai criar aí outras bactérias iguais, porém, as filhas dessa célula progenitora, dessa célula mãe, ela acabou tendo uma diferenciação porque ela foi infectada aí por esse fago que acabou aí fazendo todo um processo de remodelação, podemos dizer aí, desse sistema celular. Então, acabou ocorrendo um processo de modificação desse sistema celular aí. Então, quais são os pontos principais aí que a gente pode entender? As bactérias, geralmente, elas contêm o cromossomo principal. Então, esse tipo de bactéria aí, elas podem sofrer um processo de mutação, tanto na parte interna quanto na parte externa, e a transferência genética, ela é unidirecional. Então, vem de uma célula doadora para uma célula receptora, e vai ocorrer todo o processo aí de transdução, todo o processo de conjugação, de formas específicas, que vão aí fazer todo um processo de transformação genética dentro desse sistema celular. Muito bem, agora que você já viu aí como é que é toda a parte genética, um pouquinho aí sobre os conceitos de patogenicidade, você já está começando a entender aí como é que é o funcionamento e como é que é a vida desses micro-organismos, como é que é a vida dessas bactérias, desses fungos e desses vírus. Então não deixe de ver todo o conteúdo, não deixem de fazer aí os exercícios e, importante, façam a leitura complementar, pesquisem, dê uma olhada aí em outros sites confiáveis, artigos que são aí artigos que não em sites como blogs, por exemplo, em sites mais confiáveis. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de fazer a pergunta para o seu tutor, ok? E na próxima aula nos vemos aqui falando sobre um pouquinho da curva de crescimento desses micro-organismos. Como é que vai funcionar isso daí, tá? Então na próxima aula eu vejo você para aprender um pouquinho mais. Até mais!